por que Israel vence todas as suas guerras? Muita gente, quando descobre que eu sou israelense, me fazem essa pergunta. E eu acho que, na verdade, tem uma resposta bem simples. Mas antes de entrar no assunto, queria falar uma coisa muito importante. Em Israel temos um ditado popular que Bamilchama ein menatzchim. Na guerra não existem vencedores. E a maioria dos israelenses concordam com isso. Que para uma mãe que perdeu o filho na guerra, mesmo o exército vencendo a guerra, a vida nunca vai ser a mesma. Então, o vencedor de verdade é quem consegue evitar a guerra e viver na paz. Mas aí, como o exército israelense então consegue superar os exércitos inimigos? Sempre. Na minha opinião, a resposta é simples. Porque o governo israelense, desde a fundação do país, sempre soube se aliar com os mais poderosos. O Estado israelense foi fundado no ano 1948, 3 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a Guerra Fria já tinha começado, a divisão do mundo entre 2 blocos principais. O Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, o Reino Unido, a França, e o Oriente, liderado pela União Soviética. Agora, o primeiro-ministro de Israel, uma pessoa chamada David Ben-Gurion, que era uma pessoa muito esperta, sempre fez questão de ficar no lado do Ocidente. Isso não era uma decisão tão simples, porque naquela época em Israel tinha bastante pessoas que achavam o contrário, que teria que se aliar com a União Soviética, com o Oriente. Mas não, Ben-Gurion fez questão e realmente conseguiu manter Israel no lado dos Estados Unidos. Isso valeu muito a pena. Porque vemos que o Ocidente, mesmo o Oriente estando poderoso também, o Ocidente sempre ficou um pouco superior, no sentido tecnológico, no sentido militar, no sentido econômico, era o mais forte. E estando com o apoio do Ocidente, tudo foi muito, muito mais fácil para Israel. Muitos não sabem que quase todos os conflitos militares nos quais Israel foi envolvido, eram combinados antes com seus aliados ocidentais. Israel nunca vai entrar num conflito militar sem ter uma certa aprovação, mesmo se for somente confidencial, numa conversa particular da liderança dos Estados Unidos. E os israelenses sabem que se der errado, vão ter apoio, que os aliados mais fortes, os irmãos mais velhos, digamos, não vai deixar o Israel cair. E um bom exemplo é que na guerra que aconteceu em 1973, chamada Milchemet Yom Kippur, a Guerra de Yom Kippur, que realmente pegou Israel de surpresa, ficou muito complicado. Realmente rolou uma ameaça real de acabar com o Estado israelense. Aí os Estados Unidos entrou no jogo, deu um apoio muito intensivo a Israel. Israel conseguiu sair dessa com muito prejuízo, mas sobreviveu. Agora, por que o Ocidente recebeu Israel de braços tão abertos como aliado? Então, Israel fica no Oriente Médio, né? Que é um lugar estratégico muito importante. Fica lá no encontro entre 3 continentes, a Europa, a Ásia e a África, uma via marinha importante com o canal de Suez. Além disso, o Oriente Médio é um lugar cheio de petróleo, dinheiro, poder. Mesmo com Israel especificamente não tendo petróleo no seu território, é uma boa oportunidade para os norte-americanos e outros países manter a presença lá, ficar perto dessa região tão importante e delicada. Mais um motivo dos países ocidentais apoiarem Israel é a relação com a comunidade judaica. Por exemplo, nos Estados Unidos, todos sabem que a comunidade judaica tem uma influência enorme na mídia e na área das finanças. Agora pensa, num país democrático, onde o líder sempre pensa nas próximas eleições, na próxima campanha, ele vai querer ter uma boa relação com a mídia para ter cobertura positiva.
e com as pessoas que têm mais condições financeiras para ter doações e apoio na sua campanha. E todos sabem que um jeito de manter uma boa relação com a comunidade judaica é apoiar o Estado de Israel. Mas, Tom, como exatamente os Estados Unidos ajudam a Israel? Primeiramente, com dinheiro. Todo ano, o governo estadunidense transfere para o governo israelense bilhões de dólares. Sim, vocês ouviram corretamente, bilhões de dólares por ano. Uma boa parte delas já está embutida dentro de contratos nos quais Israel se compromete a comprar produtos da indústria militar norte-americana, que é a melhor do mundo. Aí os dois ganham, porque Israel ganha o apoio, os Estados Unidos conseguem movimentar mais a sua economia, dando trabalho para suas indústrias. E além disso, as indústrias militares dos Estados Unidos vendem para Israel seus produtos mais poderosos e potentes. Isso é um ponto muito importante. Por exemplo, quando a indústria norte-americana produz um novo avião de guerra, eles vão produzir várias versões desse avião. A versão mais poderosa vai ficar nas suas próprias mãos para garantir a superioridade do exército norte-americano. E agora, na hora de vender, vão preparar várias versões e vão escolher qual versão vender para cada cliente. Aí, o exército israelense normalmente vai receber a melhor versão vendida, mais poderosa do que dos outros exércitos no Oriente Médio e até do mundo. Às vezes, quando os Estados Unidos pensam em vender uma arma para um país árabe, eles até entram em contato com representantes do exército israelense, perguntando se está tudo bem, se Israel acha que o outro país, tendo essa arma, não poderia arriscar sua superioridade no Oriente Médio. Os Estados Unidos realmente estão comprometidos com a superioridade de Israel na região. Agora, na hora de analisar o desempenho do exército israelense nos conflitos regionais, seria interessante olhar para os adversários também, né? Os exércitos dos países árabes. Então, os exércitos de países como Egito, Síria, Jordânia, tradicionalmente não são considerados a ser dos melhores. Não sou especialista na área, mas muitos dizem que isso tem a ver com a corrupção que existe nesses países. Aí, por exemplo, na hora de comprar armas, esses países já tínhamos oportunidade de comprar armas razoáveis da Rússia, mas durante o processo da compra, às vezes entram outros motivos pessoais das pessoas responsáveis, desvio de dinheiro, assuntos políticos, e aí acabam fazendo as compras de uma maneira que não necessariamente serve às necessidades do exército. Além disso, os exércitos árabes têm a fama de ter uma cadeia de comando que é nada eficiente. Vocês sabem, no campo da batalha, às vezes surge a necessidade de tomar uma decisão dinâmica, dependendo do que acontece no tempo real. E dizem que nos exércitos árabes ainda exige a obrigação do comandante pedir autorização do seu superior, que às vezes tem que pedir mais uma autorização do seu próprio superior, e aí a tomada da decisão demora muito, pode perder o momento, e o desempenho do exército fica bastante prejudicado. E aí, tendo o apoio dos Estados Unidos, que é o maior império do mundo, e ainda enfrentando exércitos que não são dos melhores, eu acho que vira claro como o exército israelense consegue quase sempre superar os seus adversários no campo da batalha. Agora, vamos torcer pela paz e pelo fim da guerra. Postem as suas perguntas que vocês querem que eu responda sobre Israel, curtam o canal, dá o likezão. Fiquem bem e um grande abraço.